nada. mas não Foi tem, esse o não. tempo que eu tinha vergonha. Por quê? mãe? Sei lá. Chega uma hora que você Chega fala uma que hora se dane. Se dane exatamente. Tipo, Passou. pode falar? Foda-se. Tô nem aí. Tá até demais. Imagina, eu tô quieta agora, eu tô mais quieta do que... Eu só recebo uns convites de vez em quando da Jussara. Olha, nós vamos lá no Bar X. Ah, Vamos é? pra lá? Aham. Ela te manda? Manda. E você não vai por quê? Chaves, tem que ir. Porque, Conhecer ontem eu fui no então, porque quando ela me chama, eu tô no sul, né? Que eu fico aqui de segunda a sexta. E às vezes, final de semana, e coincidentemente, finais de semana que você me Se chamou. eu estiver aqui de terça-feira, tá muito bom. Tá muito vambora. gostoso. Tô dentro. Olha, tá falando, tá na fase curtindo a vida. Eu tô, né, Tatá? Tô aproveitando, saio. Eu sempre gostei muito de dançar. Sempre gostei muito de dançar. Então, eu saio pra dançar. Eu gosto de dançar. Mas tá solteira, Jussara? Eu tô solteira. Tá solteira, viu, gente? Solteira. Não sei. Mais Tô, ou menos. de verdade. Mais Faz ou tempo. menos. Que mais ou Não, menos? o Gustavo deve estar vendo Ai, essa o Gu, é verdade. Esqueci Olha. dele. Olha só. Gente, como pode, né? Oi, Gu. Olha, Deus, Gente, Sabe? Não? Gustavo não me ouve. sabe. E Eles se Olha! pegam. Ai, Sério? Você não sabe. Eles Olha, se pegam. bom Se gosto, pega. viu? Ele é um fofo. Gente, Bom gosto. que isso, gente? Ele é um fofo, um querido. Quem começou a brincadeira foi esses dois. Agora eu tô levando, né? Claro que é. Vamos ver onde vai, começaram. Eu tô na brincadeira. Só faz, só vamos. entra, né? Olha só aqui, deixa eu entra. fazer uma pergunta aqui. Aí, quando... Beleza, adolescente e tal. E aí, quando vocês perceberam que a gente tava indo pra esse lado de trabalhar com essa coisa exposta, né? Ter essa vida que a gente tem hoje. Qual foi o maior medo de vocês? Ou qual foi a percepção de vocês em relação a isso? Bom, no meu caso, quando vocês começaram a ter o Orkut, então eu sempre tinha muito cuidado de saber com quem... Eu sempre tive muito isso na cabeça, com quem elas estão falando. E não era uma coisa que nem se falava muito na época de rede social Cuidar e tal. isso, né? E é muito importante, inclusive, né? E aí, o que eu fiz? Eu entrava no Orkut delas e olhava tudo, né? Aí, um dia, elas se deram conta. Ah, é? Aí, elas puseram senha. Aí, eu fiz um Orkut. Elas tiveram que me adicionar lá. E aí, eu começava a olhar. Porque eu olhava tudo com quem Ela elas via falavam. todos tudo, os meus tudo. depôs. Os seus depôs? Os Todos. depôs que ficavam no topo. Ah, então peraí, ela entrava mesmo... Pelo meu, porque a senha tava salva no nosso computador. E ela via Sempre. tudo. Aí um dia, tipo, apareceu alguma coisa, sei lá. Falei... tipo, a última vez que entrou, sabe? Uma coisa assim, que acho que tinha um negócio. Ah. Falei, tá esquisito. Tô achando que é Dona Ivone. Daí a gente trocou a senha. E aí, você achava Aí alguma não coisa assim? Não, mas na verdade eu não mais. estava procurando nada. A minha preocupação é com quem elas estão se relacionando, tá. com quem elas estão conversando, se são pessoas conhecidas. Então eu começava a olhar as pessoas que elas conversavam. E aí, quando eu me dei conta que eram amigos, eu meio que relaxei. Porque o medo era isso, de alguém ter Sim, outro nome, fazer certo. entrar e conversar. Então eu sempre cuidei isso. E aí depois, bom, aí passou, né? Quando a gente morava juntas e tinha o... Em São Paulo já, né? Já. Snap, né? Não, Snapchat? não era Snap. Que era dancinha e coisa do tipo. Eu lembro que a gente morava junto, eu e a Tata. Dancinha? O Snap já era. É que O amarelinho. É, desenho o amarelinho. Snapchat. É Snap. Snapchat, E aí a gente estava em casa, ela chegava da faculdade, eu estava esperando ela, às vezes eu tinha tomado meu banho, estava de pijaminha, camisolinha, a Tata chegava já filmando e jogava lá. E aí eu comecei a olhar, e aí na época tinha a Tainara, que eu achava ela o máximo, ela era divertida. A Tainara G. E aí eu começava a olhar ela, eu achava divertidíssima. E aí eu comecei a gostar, assim, de olhar, aí foi pro Instagram. E aí ela tinha, ela contava as histórias dela no Instagram, o Face, o Instagram, passou por todas essas etapas. E aí, nisso, a Tata começou a entrar também, começou a fazer a Luísa. E aí, então, ficou assim, lugar comum para mim. Eu não criei pensando em nada. Eu criei no início para segui-las, depois eu gostei, comecei a conhecer umas pessoas muito engraçadas, né? Porque eu... Não, mas qual a tua percepção de eu trabalhar com isso, por exemplo? Então, aí, quando a Thaís começou a trabalhar, já a entrar nessa onda aí, nessa vida, para mim já era normal, porque, primeiro assim, não tão normal, porque se a gente falar de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, se a gente falar de Cachoeirinha, a gente vai falar de quê? Não tem. Não é um lugar que tem espaço, sabe? As pessoas lá, elas estão com... Não tinha, né? Agora tá... Mas
Mais ou menos, né, Tata? diferente. É São diferente. Paulo é São Paulo. É. Não dá pra Então comparar, lá né? era um tipo de vida que eu não conhecia. Para mim, não existia essa vida de internet, essa vida de internauta, de virar dinheiro, de virar exposição, de virar cancelamento. Nada disso existia. Não, E era um mundo à parte, né? Exato. Eu me sentia, juro, agora eu vendo de fora, parecia que eu vivia numa bolha, porque eu não acompanhava a internet, eu não sabia que existia outras pessoas. Eu falo, parece que era só a gente ali, Seu né? país ali, né? Ali era o meu país Era o meu e não país. tinha isso. Eu não assistia clipe, eu não assistia, tipo, coisa no YouTube, não assistia nada. Nem sabia de existência de sabia. nada. É. Porque, assim, ou era brincando né? Na Ou rua, era né? escola, brincando na rua, ou a gente viajava muito de final de semana. Então, a gente ia para o hotel com a minha amiga, com os filhos e tal. E nessas, elas foram crescendo e viemos para São Paulo. Acho que tinha 12, né? Quando a gente veio para São Paulo. E aí, aqui, foi que a gente começou. Então, assim, como eu já tinha essa coisa de olhar, de cuidar delas, dessa passagem, dessas entradas dela em rede social, começou a ficar um lugar comum. Mas mesmo assim era um mundo diferente. É um mundo que até hoje, para mim, não é tão normal. Para mim, o meu normal é eu entrar lá na minha empresa onde eu trabalho, tipo, entro 8 e pouco da manhã, saio 5 e pouco da tarde, faço meu trabalho, recebo meu salário no final do mês. Essa era a minha realidade. E aí comecei a conviver com uma outra realidade, que era a realidade da Tata fazendo post, fazendo live, entrando em Permuta. recebendo pastel em casa. Tem uma pessoa que aproveitou minhas permutas, ó. Fui eu. Foi a dona Nossa, Ivone. foi. Adorava. quando chegava, Aham. Nossa, adorava. Nossa, era demais, assim. Era chocolate, era japonês, era Chocolate, tudo. Era uma delícia. Até hoje, né, galera? Até hoje.